Senado, os parlamentares aprovaram a criação de um fundo de estabilização e de um auxílio gasolina para taxistas, motoristas de aplicativos e mototaxistas. Eu tenho a impressão que para o pessoal que dirige barco também. O combustível de barco é muito caro. Mas quem vai esclarecer isso para a gente é o João Pedro Melo, direto de Brasília. Quais são as notícias, João Pedro? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a você, a Sheila, a Carla e também todos que estão nos acompanhando. É isso, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, projeto de lei que fixa o valor do ICMS dos estados sobre os combustíveis. Essa medida, ela prevê também que o imposto seja cobrado em cima do preço que sai das refinarias e não nos postos. O projeto tem origem na Câmara dos Deputados, passou ontem pelo Senado e foi aprovado então novamente pelos deputados no início dessa madrugada, porque teve algumas mudanças no Senado Federal. Se sancionado então, o Conselho Nacional de Política Fazendária vai ter que definir qual alíquota que vai ser cobrada nas unidades da federação e exatamente por isso há uma insatisfação dos governadores. A gente já vinha acompanhando isso ao longo de toda essa última semana, ou desde que esses projetos começaram a ser de fato discutidos, porque anteriormente os governadores tinham aí o poder de determinar qual alíquota do ICMS seria cobrada sobre os combustíveis e isso já vinha gerando uma falta de acordo com relação a essa matéria. Mas depois de toda essa questão, esse texto ou esses textos acabaram sendo apreciados no Senado Federal e agora seguem então para a Câmara. O primeiro deles, que foi o do ICMS, de fato, ele já vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, já passou pelas duas casas e agora vai caber ao presidente aí ter esse prazo para sancionar o texto. Com relação a essa questão, né, a gente tem que lembrar que um dispositivo no projeto permitiria reajustes extraordinários antes de 12 meses, mas esse dispositivo ele foi rejeitado pelos deputados, era um destaque dessa matéria lá no Congresso Nacional. Além da alíquota única do ICMS, o Senado aprovou outro projeto que cria essa espécie de fundo de estabilização do petróleo, né? Além desse fundo, os senadores prometem ainda criar um benefício de R$100 a R$300 para os motoristas autônomos de baixa renda. Esse chamado auxílio combustível seria custeado pelo governo federal a taxistas, motoristas de aplicativo, motociclistas como os motoboys. Os condutores de pequenas embarcações também vão fazer parte desse programa, mas como a gente está num ano eleitoral, não é possível criar um benefício, porque seria exatamente uma medida eleitoreira. Então a tendência é de que essa questão do auxílio fique mesmo para o ano que vem. Enquanto isso, o brasileiro vai continuar sofrendo aí para colocar gasolina ou combustível nos seus meios de transporte. Com relação a esse fundo de estabilização, como é que ele funcionaria? Ele seria uma espécie de, vamos dizer assim, se tivesse um aumento na gasolina, o governo vai custear essa parte do aumento, mas se tiver uma redução, aí vai ser colocado no preço do combustível. Com isso, esse fundo vai bancar alguns pontos desse aumento, né, ou dessa redução, e essa questão relacionada a esse aumento ou a esse fundo podem ser utilizados, né, para bancar esse fundo, os royalties de petróleo ou outras questões relacionadas aos dividendos da Petrobras. Esse foi o texto aprovado no Congresso Nacional e o que a gente acompanhou ontem. Então, ainda há muito a se fazer, porque ainda tem essa questão relacionada à Câmara dos Deputados, que só analisou o texto relativo ao ICMS, ou seja, ainda falta um outro projeto que também deve ajudar aí a frear o preço dos combustíveis no Brasil. Valeu, João Pedro, e eu confirmo, obrigado, Pablo, haverá um auxílio também para condutores de pequenas embarcações. Então, esses também entram no pacote de auxílio. A gente está falando sobre o impacto da cotação internacional do petróleo, né? Isso provocando alta de preços aqui no Brasil. O nosso ouvinte de Porto Alegre mandou uma mensagem aí falando sobre outros efeitos da guerra nos postos brasileiros e para os consumidores brasileiros também. A mensagem é a seguinte, ó. Carlos, eu sou revendedor da Shell em Porto Alegre e a Shell está com restrição. Eu solicitei 15 mil litros de gasolina comum, mas só me autorizaram 5 mil litros. Por quê? Porque a Shell a grande companhia, ela anunciou que vai cortar a negociação com a Rússia, né, de todos os hidrocarbonetos. E por isso, segundo o nosso ouvinte conta aqui, há também essa questão, não consegue trazer todo o estoque que ele considera necessário. Ele diz, olha, no fim de semana, muito provavelmente vai faltar gasolina em postos Shell. Mais um ponto interessante aqui, agradeço o contato, final de telefone 5116.